Diga uma coisa, você consegue ficar 3 minutos sozinho, em um quarto em silêncio, sem pegar no celular, sem ligar a TV, sem colocar um fone de ouvido, ou até mesmo sem procurar alguém para conversar no WhatsApp? Se a sua resposta foi não, talvez você precise ver este vídeo até o final, hein? Porque talvez o maior problema da sua vida não seja o excesso de barulho no mundo. Talvez o problema seja o medo do que você vai encontrar dentro de você mesmo, quando o barulho finalmente cessar. Vivemos na era mais conectada da história. Nós sabemos o que está acontecendo do outro lado do planeta. Vemos a vida de milhares de pessoas na internet, acompanhamos notícias, opiniões, discussões e acontecimentos a todo instante. Mas me responda com sinceridade. Você sabe o que está acontecendo aí dentro de você agora? Se você se sente constantemente cansado, mas não sabe exatamente do que, se sente uma inquietude mesmo quando tudo está bem, ou sente que faz 1000 coisas durante o dia, mas não sabe exatamente para onde está indo, talvez essa reflexão seja para você, hein? Porque hoje eu quero conversar com você sobre o livro O Poder do Silêncio, de Eckhart Tolle. Quando esse silêncio chega, a nossa mente pode se transformar em um verdadeiro campo de batalha. Ele desenterra o passado, cria cenários para o futuro, reabre feridas antigas e inventa problemas que talvez nunca aconteçam. O que deveria ser paz se transforma em um tumulto interior. E é exatamente aqui que Eckhart Tolle nos provoca. A paz que você procura talvez não venha de tentar controlar melhor a sua vida. Talvez a paz comece quando você percebe que não precisa acreditar em tudo aquilo que a sua mente diz. Pense por um instante. Você já teve um pensamento que deixou você angustiado durante todo o seu dia? E horas depois o problema continuava exatamente igual, mas você já estava emocionalmente destruído. E então, talvez tenha percebido que grande parte daquele sofrimento não vinha exatamente do que estava acontecendo. Vinha da história que a sua própria mente criou sobre aquilo que estava ocorrendo. Por isso, talvez seja importante compreender de uma vez por todas. Nós temos pensamentos, mas nós não somos os nossos pensamentos. Você sente medo, mas você não é o medo. Você sente tristeza, mas você não é a tristeza. Você está preocupado, mas você não é a preocupação. Existe em você uma consciência capaz de observar tudo isso. E quando você começa a observar, você deixa pouco a pouco de ser completamente dominado pela sua própria mente. Sabe quando você passa horas tentando resolver um problema e quanto mais pensa, mais perdido fica? Então, você desiste, vai tomar um banho, sai para caminhar, deita para dormir e de repente a resposta surge. Você não encontrou a resposta porque pensou mais. Encontrou porque finalmente deu espaço para ela surgir. Espaço para respirar, para sentir, para pensar, para simplesmente existir. Nós estamos tão acostumados a preencher todos os momentos que esquecemos que algumas das coisas mais importantes da vida nascem justamente no silêncio. É no silêncio que algumas decisões amadurecem. É no silêncio que dores antigas começam a cicatrizar. É no silêncio que percebemos que algumas pessoas já não fazem mais sentido na nossa caminhada. E talvez seja no silêncio que finalmente conseguimos ouvir a nossa própria voz. Mas nós vivemos em uma sociedade que parece ter pavor do silêncio. Sobrou 1 minuto na fila, celular. Ficou sozinho, procura uma distração. A mente ficou inquieta, liga a televisão. E assim, vamos nos tornando especialistas em fugir de nós mesmos. Mas até quando? Até quando você vai adiar a conversa mais importante da sua vida? A conversa com você mesmo. Existe uma diferença enorme, sabe? Entre estar ocupado e estar vivendo. Entre ter muitos compromissos e ter um propósito. Entre ter silêncio ao seu redor e encontrar silêncio dentro de você. Talvez antes de procurar todas as respostas, você precise fazer algo que exige muita coragem. Parar, ficar em silêncio e ouvir. Não o mundo, sabe? Não as redes sociais. Não a opinião dos outros. Ouça você, porque talvez há muito tempo você esteja tentando encontrar fora de si aquilo que só poderá descobrir quando finalmente voltar para dentro. O silêncio não precisa ser um vazio, sabe? Que você precisa preencher a todo momento. Ele pode ser o espaço onde você finalmente se encontra. Por isso, da próxima vez que o silêncio aparecer,
Não tenha tanta pressa de fugir dele. Não pegue imediatamente o seu celular, não procure imediatamente uma distração. Respire, observe, permaneça. No começo, talvez você encontre apenas pensamentos agitados, preocupações, medos, talvez até algumas dores que você passou muito tempo tentando esconder. Mas não fuja, tá? Continue ali, porque talvez você precise atravessar todo este barulho interior antes de encontrar a verdadeira paz. E talvez seja exatamente aí que esteja a grande provocação de o poder do silêncio. Talvez você não precise de mais respostas. Talvez você precise de menos barulho. Então, quando este vídeo terminar, experimente fazer uma coisa. Desligue o celular por alguns minutos. Sente-se em silêncio. Não tente resolver a sua vida. Não tente encontrar todas as respostas. Apenas fique presente. Talvez no começo você encontre apenas o barulho, sabe? Os pensamentos, as preocupações, os medos. Mas não fuja não. Permaneça aí. Porque talvez depois de atravessar todo este barulho, você finalmente encontre o silêncio. E talvez seja justamente nesse silêncio que você finalmente encontre você mesmo. Eu sou o Cardoso e esta foi mais uma dica literária. Aqui os livros são apenas o ponto de partida. A reflexão é que é o verdadeiro destino. Se você gostou deste conteúdo, venha fazer parte dessa comunidade. Você me encontra no Instagram, no @ocardoso.oficial e também no YouTube, no canal Ponto de Vista com Cardoso. Será um prazer ter você nos acompanhando, porque eu acredito que a vida muda quando mudamos o ponto de vista. Um grande abraço e até a próxima reflexão, se Deus quiser.